Enquanto você se assenta, vá abrindo já a sua carta, a sua Bíblia, perdão, na carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler hoje, já encerrando a série, foi rápido, não é? Começamos semana passada, mas encerrando essa pequena série em Filemon. Filemon, versos 8 a 25. Filemon, versos 8 a 25. Lembrando, Filemon não tem capítulos, né? É apenas um capítulo. Então nós vamos ler os versos 8 a 25. Semana passada pregamos aí sobre os versos 1 a 7 e agora do 8 ao 25. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que por uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Que essa mesma graça, Senhor, que Paulo roga ao final dessa carta, esteja sobre nós nessa hora, a fim de que, entendendo, ó Deus, o que a Tua palavra está dizendo, e com corações receptivos, Senhor, nós possamos crer e aplicar, ó Deus, aquilo que ela nos ordena. Dá-nos esta graça, Senhor, porque na nossa fragilidade, como acabamos de cantar, ó Senhor, nós não conseguimos abraçar a profundidade, a riqueza, a grandeza, ó Senhor da Escritura. Mas, Pai, que por meio dela, ó Deus, Tu te reveles a nós. Que a Tua vontade seja revelada aqui nesta noite, ó Deus, através da fidelidade desse que prega e dos corações, ó Deus, ávidos que ouvem. Nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a você da situação que leva Paulo a escrever a Filemon. Filemon abrigava em sua casa uma das igrejas domésticas da cidade de Colossos. Naquela época, na época de Paulo e de Filemon, as igrejas elas não se reuniam em prédios dedicados à adoração, mas elas se reuniam nas casas dos crentes. Do que nós podemos saber dessa carta, Filemon era um homem que amava a Cristo e amava o povo de Cristo. É por isso que nós vemos nos versos 8 e 9 aqui do nosso texto, que Paulo diz preferir pedir a ele em amor do que ordenar a ele como apóstolo, algo, é claro, que Paulo tinha toda a autoridade para fazer. Leia novamente aí os versos 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Meus amados, o amor precisa ser a motivação de tudo aquilo que nós fazemos. Em 1 Coríntios, capítulo 13, nós lemos que tudo aquilo que nós possamos fazer de mais virtuoso é absolutamente inútil se o amor não for a força que move por detrás. É muito importante nós realçarmos esse fato, porque a nossa obediência ao que nos é ordenado pela Escritura, muitas vezes é realizado por nós entre dentes. Nem sempre obedecer é algo agradável, mas mesmo que não seja, nós o fazemos. Os crentes fazem isso
porque nós amamos a Cristo e porque nós amamos o seu povo. Então, mesmo que não seja fácil, nós fazemos por amor a Cristo e por amor à sua igreja. Isto é especialmente importante diante do que Paulo vai falar mais adiante aqui nesse trecho sobre o qual nós estamos meditando hoje. O pedido de Paulo é em favor de Onésimo, um escravo da casa de Filemon. É importante nós repetirmos aquilo que nós já dissemos aqui semana passada, de que a Bíblia em momento algum endossa a escravidão, da mesma maneira como ela jamais endossou a poligamia. O que acontece é que essas práticas odiosas aos olhos de Deus, elas estavam tão entranhadas, tão emaranhadas no tecido social, que só mesmo uma mudança radical poderia subverter esse estado de coisas. Uma mudança que só o Evangelho pode fazer quando ele transforma o coração, ele transforma a mente daqueles que recebem a palavra de Deus por meio da fé. Nós não sabemos exatamente quais as circunstâncias, mas nós sabemos que Onésimo foge da casa de Filemon. As punições a um escravo que fugia da casa do seu senhor podiam ser desde as mais brandas, como, por exemplo, prisões estibatadas, até mesmo marcações com ferro quente, mutilações ou crucificação. Haviam atenuantes. Se um escravo fugisse porque era muito maltratado, seu senhor, ele exagerava nos maus tratos, a punição poderia até mesmo ser abrandada ou o escravo ser liberto. Mas essa questão de um senhor cruel que maltratava os seus escravos não parece ser o caso de Filemon. Ao menos é algo que parece que não se encaixa no caráter desse homem de Deus, assim como Paulo o descreve aqui para nós. Fato é, Onésimo vai parar em Roma. Talvez o que Onésimo buscasse fosse a intercessão de alguém da estima de Filemon, alguém que Filemon admirasse, o apóstolo Paulo. Paulo, ele está preso ali em Roma por conta da pregação do Evangelho. E ali, pela boca do apóstolo, então, Onésimo ouve do Evangelho de Cristo e ele é convertido. Ali, por meio da pregação de Paulo, Onésimo, que provavelmente já tinha ouvido do Evangelho na casa de Filemon também, mas ali, aquele é o momento em que Deus escolhe para trazer Filemon à fé, e ali ele é convertido. Onésimo já não é mais um escravo de Filemon apenas. A partir do momento em que o coração dele é convertido, Onésimo se converte em um irmão de Filemon e um irmão de todos os santos. E ele então passa a servir a Paulo nas suas necessidades. Mas a situação é incômoda, porque afinal de contas, Onésimo ainda tem contas a acertar em Colossos. Paulo então envia Onésimo de volta até Colossos com Tíquico, que é o portador das cartas, tanto de Colossenses como de Efésios. E junto a essas duas cartas, que são chamadas cartas da prisão, Paulo envia esta carta, que nós estamos estudando aí desde a semana passada. Essa carta é um apelo a que Filemon perdoe as ofensas de Onésimo e o receba de volta. Leamos novamente agora os versos 10 e 11. Acompanhe aí comigo. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. No verso 11, Paulo faz um jogo de palavras que nós não podemos perceber no português. O nome Onésimo vem de uma raiz grega, que quer dizer útil, proveitoso. Antes, Onésimo, ele era um inútil. Ele era um servo que havia causado dano ao seu senhor. E o pior, ele era um servo que havia causado dano ao seu senhor, que havia tratado a ele sempre, ou pelo menos nós podemos depreender isso do caráter de Filemon, um senhor que havia sempre o tratado com muita cordialidade, com muita dignidade. Meus amados, vamos pensar por um instante. A ofensa a alguém, quando você ofende alguém que te faz mal, isso é detestável aos olhos de Deus. Por quê? Porque nós somos chamados a amar e orar e fazer o bem, até mesmo aos que nos perseguem. Mas fazer o mal a alguém que só nos faz, fazer o mal a alguém que só nos faz bem, é odioso aos olhos de Deus, mas é odioso até mesmo aos olhos dos homens. É ingratidão. É falta de reconhecimento. Pense por um instante, isso já aconteceu com você? Para se você se colocar no lugar de Filemon, já aconteceu com você de você receber o mal
da parte de alguém a quem você só fez o bem? Já aconteceu com você? Só que o Evangelho transformou Onésimo. Onésimo já não era mais um inútil. Onésimo agora está ciente dos seus erros. Ele é útil a Paulo e agora ele deseja reconciliar-se com Filemão. Reparar os erros do passado é um dos sinais mais claros de que você genuinamente se arrependeu. Há erros, é claro, que a gente não pode reparar. Não tem como mais nós repararmos. Esses erros nós entregamos a Deus. Esses erros do passado nós entregamos a Deus, que certamente nos perdoa se nós estamos com o coração quebrantado. Você não precisa viver castigado pela culpa ou esmagado pelo peso da culpa por pecados dos quais você não consegue mais fazer restauração. Mas existem aqueles pecados que sim, aqueles pecados que cabem uma restauração e que você deve fazer. Algumas vezes isso se dá de maneira dramática. A minha esposa, Marcela, compartilha de um membro da antiga igreja que ela frequentava, um assassino condenado que foi convertido ao deixar a cadeia. O Senhor tocou o coração dele, o restaurou. Movido então pelo poder do Evangelho, esse homem ele se dirigiu à casa das famílias das suas vítimas, uma a uma, pedindo perdão pelos seus crimes. Será que você pode imaginar a recepção que esse homem encontrou dessas famílias? Ainda assim, observe o que é o poder do Evangelho. Esse poder que transforma alguém que antes era inútil em alguém útil. De alguém que praticava toda sorte de males para alguém que agora é inclinado ao bem, no poder do Espírito Santo. Talvez nada tão dramático tenha acontecido com você, como aconteceu com esse homem que eu acabei de descrever aqui. Talvez você nunca tenha passado por algo tão dramático nessa situação. Pelo menos de onde eu os conheço, ninguém aqui nunca matou ninguém. Mas é bem possível que muitos de nós tenhamos contas a acertar com alguém a quem nós ofendemos. É possível. Nesse caso, meus amados, a reconciliação precede a religião. Jesus ordena que se nós temos algo contra o nosso irmão, ou se nós sabemos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, o nosso dever, antes de trazer uma oferta ao altar de Deus, é nós irmos nos reconciliar com ele. Eu não sei que bagagens você trouxe ao culto de hoje, ou que você que me assiste tenha aí carregando com você, mas eu insisto enfaticamente que você se disponha, desde já, a fazer como Onésimo e buscar a reconciliação com aquele a quem você ofendeu. Talvez a pessoa que você ofendeu não esteja aqui hoje, mas disponha o seu coração a isso, a buscar essa reconciliação. Mas sigamos. Nos versos 12 a 14, Paulo expressa uma ação e um desejo. Vamos ver aí, versos 12 a 14. Eu estou mandando de volta você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo está enviando Filemão de volta. Paulo não quer ser visto como um cúmplice. Paulo não quer ser visto como alguém que está endossando as más ações anteriores de Onésimo, muito pelo contrário. Mas ao mandar Onésimo de volta, Paulo mostra que isso não é fácil para ele. Onésimo, Paulo mostra aqui nesse texto que nós acabamos de reler, Onésimo se tornou alguém muito querido ao próprio coração de Paulo. Nenhum pai, meus amados, nenhum pai quer ver o seu filho desprezado. Nenhum pai quer ver o seu filho humilhado. As ofensas que são feitas aos nossos filhos doem mais em nós. Se você ainda não é pai, acredite nisso. As ofensas que os nossos filhos recebem doem muito mais na gente do que neles. Se Filemão se rejeitar a receber Onésimo de volta, é como se ele estivesse rejeitando receber o próprio apóstolo, como Paulo vai dizer no verso 17. A dor de ver Onésimo não recebido seria uma dor que doeria no próprio Paulo. Por causa desta afeição,
é que Paulo manifesta o seu desejo nos versos 13 e 14 que nós lemos também. É bom nós sermos transparentes quanto às nossas intenções. Que as nossas intenções fiquem claras naquilo que a gente faz, que é o que Paulo faz aqui. Paulo envia Onésimo, mas ele gostaria de tê-lo de volta. Ele envia, mas ele queria Onésimo de volta. Paulo não conhecia Filemão pessoalmente, mas aquilo que ele já havia ouvido a respeito desse homem é que Filemão era um homem solícito em favor dos crentes, em favor dos santos. Paulo não duvida de que Filemão, se pudesse, estaria ali em Roma, servindo a Paulo como servia a todos os demais crentes. Mas isso é impossível. E dada essa impossibilidade, Onésimo, se assim Filemão permitisse, seria um bom substituto, alguém que ajudaria Paulo enquanto ele estivesse preso. Talvez apenas essa carta bastasse para esse pedido, mas Paulo não deseja que Filemão se sinta obrigado, ele se sinta constrangido a atender ao seu desejo. Você precisa se lembrar do que nós falamos no início, o amor é a grande motivação. Paulo não deseja que Filemão faça isto como uma obrigação, mas ainda é bem possível que Paulo não quisesse que a reconciliação fosse feita à distância. É algo mais moderno, mas você já terminou um relacionamento por WhatsApp? Ou os mais antigos, já terminou um relacionamento por MSN? Desagradável, não é mesmo? Porque relacionamento é algo que você não constrói à distância. Que me perdoem os meus irmãos da era digital, mas relacionamento é um negócio de olho no olho. É de você ali presente, e por isso é que Paulo está mandando Onésimo de volta. Em resumo, o que é que esse texto nos diz, Otávio? O que é que esse texto nos diz? Paulo deseja que um irmão querido acolha outro irmão tão querido quanto que o ofendeu. Qual é a lição para nós, Otávio? Qual é a lição para nós? Devemos perdoar as ofensas uns dos outros. Vamos repetir? Devemos perdoar as ofensas uns dos outros, sem reservas, dando espaço para que o amor encubra uma multidão de pecados. Nós estarmos prontos a atender quem nos pede perdão. Nós estarmos com o perdão já pronto no coração para oferecê-lo até mesmo a quem não pede. E como os versos 15 e 16 mostram aqui, confiando no propósito de Deus, até mesmo quando o relacionamento não vai bem. Veja aí de novo, 15 e 16. Talvez ele, Onésimo, tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Não é que Paulo estivesse lendo aqui a mente de Deus para dizer o propósito de Deus é esse, mas talvez esse afastamento temporário entre Onésimo e Filemão tivesse um propósito. E que propósito é esse? Aqui nós podemos ver a providência magnífica de Deus em ação. Onésimo ofende o seu senhor, foge de casa, vai parar em Roma em busca de um mediador, ouve do evangelho e é convertido. Será que isso poderia ter acontecido ainda em Colossos, meus irmãos? Será que todo esse processo poderia ter acontecido em Colossos? É claro que sim, mas os planos de Deus não são como os nossos. Se esse processo tivesse acontecido sem a fuga de Filemão, Filemão não teria mais um irmão em Cristo se Onésimo não tivesse fugido. E nem eu e você teríamos essa carta. O nosso Deus decreta não apenas os fins, mas também os meios. Calma. Nosso Deus, ele decreta não apenas os fins, mas também os meios. A rebeldia do escravo, a sua fuga, a maneira como ele encontra Paulo, como ele se converte, seu retorno para casa, tudo faz parte da obra de um Deus soberano. E nós vemos o reflexo desse propósito de Deus aqui. Filemão, ele perdeu um escravo fugido, mas ele ganhou um irmão na fé. Os laços que agora unem Filemão e Onésimo são muito mais fortes agora, muito mais fortes até do que laços de sangue. Filemão perdeu temporariamente um escravo para ganhar um irmão para a eternidade.
que é que nós aprendemos do texto? Paulo crê que Filemão foi afastado de seu escravo para receber um irmão na fé. E a lição para nós, qual é? Devemos confiar no que Deus está fazendo no coração de quem nos ofende. Você pode repetir comigo? Devemos confiar no que Deus está fazendo no coração de quem nos ofende. Isso afasta de nós todo ressentimento e mágoa. Por que é que nós não cremos que Deus afasta pessoas de nós para tratar tanto a elas quanto nós? Por que não crer nisso? Nós precisamos crer que Deus trabalha, meus amados, até no coração mais endurecido. Que mesmo a pior das ofensas pode ser curada. Que as lembranças das feridas podem ser tratadas no poder do Senhor. Eu quero convidar você, mais do que convidar, eu quero exortar você a colocar a pessoa que te ofendeu em oração. Nós sabemos a oração imprecatória, aquela oração que nós fazemos clamando pela justiça de Deus, ela tem o seu valor, mas clame também com lágrimas diante de Deus para que o Senhor perdoe e que o Senhor cure a quem te fere. Será que isso de orar por quem te fere te lembra de alguém em especial? Os versos 17 a 20 são de uma imensa riqueza. E nós vamos nos deter um pouco mais nele, porque, a meu ver, eles são o coração dessa carta. E nesses 4 versos nós temos a grande motivação por que você deve perdoar. A grande motivação que nós temos para perdoar estão nesses 4 versos aqui. Paulo faz 3 pedidos a Filemão aqui. Vai acompanhando comigo. Verso 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Receba-o como você receberia a mim. Como é que você receberia alguém que você respeita? Como é que você receberia alguém que você admira? Você iria rejeitar essa pessoa? Ou você o abraçaria? É o que Paulo espera que Filemão considere aqui. Receba ele como você receberia a mim. Com honra, com amizade, com deferência. Apesar do que ele lhe fez. Agora, versos 18 e 19. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. É uma nota promissória de Paulo aqui, meus amados. Ponha tudo na minha conta. Pode pôr tudo na minha conta, diz Paulo, do que ele fez. Do prejuízo que ele te causou, deixa que eu pago. Põe na conta. Se Onésimo estivesse devendo algo a Filemão, que a dívida fosse transferida a Paulo, é o que Paulo está dizendo aqui. E que Filemão não se esqueça de que por causa do ministério de Paulo, por causa da pregação de Paulo, Filemão recebeu a vida eterna. É o que Paulo quer dizer aqui, você me deve a sua própria vida. Por causa da minha pregação. Por fim, Filemão 20. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Reanime meu coração em Cristo. O perdão de Filemão a Onésimo vai ser algo que vai alegrar o coração de Paulo. E vai alegrar o coração de Paulo enquanto ele sofre as dificuldades, as tristezas, as preocupações de estar preso. Por que é que Filemão, Otávio, por que é que Filemão deveria perdoar Onésimo? Primeiro, porque receber Onésimo é como receber a Paulo. Segundo, porque Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. E terceiro, porque isso vai alegrar o coração de Paulo. Parece familiar a você? Você é um crente atento. A razão para nós perdoarmos uns aos outros é que eu e você também fomos perdoados. Cada um de nós somos como Onésimo. Cada um de nós somos como Onésimo. Nós éramos muito amados pelo nosso Senhor. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para o seu serviço. Mas nós nos rebelamos. Nós viramos as nossas costas para Ele e nós fugimos de sua presença. A fuga de Onésimo é a fuga de Adão e Eva do paraíso, envergonhados dos seus maus feitos, condenados por causa da sua rebelião.
E aí então eu e você vagamos carregados de culpa até que um dia nós encontramos um mediador. Da mesma maneira como Onésimo encontrou a Paulo. E nós ouvimos do Evangelho e o nosso coração foi convertido dos nossos maus procedimentos. Nós deixamos de ser inúteis aos olhos de Deus para nos tornarmos úteis. Agora nós temos quem intercede por nós. Existe alguém que diz por mim e por você, eu pagarei. Jesus satisfaz as nossas dívidas. Não existe mais nenhum débito a ser quitado. A nossa nota de dívida, diz Paulo em Colossenses, o texto que nós lemos na Escritura, a nossa nota de dívida foi encravada na cruz. E agora nós devemos ao nosso mediador a nossa própria vida. Agora o nosso mediador diz diante de nosso Senhor, Deus o Pai, receba a eles como o Senhor receberia a mim. Justos, sem pecado. Eles não são mais escravos. Agora eles são parte da família. Eles são meus irmãos, a quem eu comprei com meu próprio sangue. Receba-os, porque nisto, Pai, está a minha alegria. A nossa grande motivação para nós perdoarmos está em Jesus. Está no perdão que Ele concedeu a nós. Pense agora em quem te ofendeu. Pense agora no irmão que é devedor a você. Jesus está dizendo a respeito desta pessoa para você, hoje, agora, lance a dívida dele na minha conta. Lance a dívida dele na minha conta. Eu paguei o preço por ele. Ele ofendeu mais a você do que a mim. Aliás, ele ofendeu mais a mim do que a você. E eu já perdoei. Faça o mesmo. Receba o seu irmão como receberia a mim, de Jesus. Se alguém, um irmão em Cristo, ofendeu a você, receba-o como você receberia a mim. E sabe o que vai acontecer? Olha o terceiro ponto aqui. Ele se alegrará em você. Ele se alegrará em você. Eu me alegrarei, diz Jesus, por saber que você deseja me imitar na graça e na reconciliação, em você acolher alguém que te feriu. Qual é a lição aqui? Perdoe, porque você também foi perdoado. Você tem a coragem, a ousadia de repetir isso aqui? Perdoe, porque você foi perdoado. Foram poucos que responderam, são poucos os ousados, não é verdade? Perdoe, porque você também foi perdoado. Se a consciência da graça de Cristo em seu favor não puder mover você a perdoar o seu irmão de maneira sincera, nada mais vai fazê-lo. É por isso que Paulo tem a certeza que ele manifesta no verso 21, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que você fará mais do que eu estou pedindo. Que é esse fazer mais do que eu estou pedindo? O que Paulo pede, nós já vimos, é que Filemão receba Onésimo. É isso que Paulo pede. Mas aqui nós temos um relance do poder do Evangelho. Não faria muito sentido que Onésimo fosse recebido como um irmão em Cristo, muitíssimo amado, e permanecesse em sua situação de escravo, não é verdade? Não faz sentido. O que Paulo está sugerindo, nas entrelinhas, é que Filemão liberte Onésimo. Você vê como a Bíblia não endossa a escravidão? Muito pelo contrário. O Evangelho é o golpe final dessa instituição odiosa. Uma vez que todos nós somos igualmente parte de uma mesma família, servos e senhores são iguais diante de Deus. Servos e senhores são iguais diante de Deus. Não há homem, não há mulher, não há criança, não há idoso, não há instruído, não há inculto. Todos nós somos participantes da mesma graça. O Evangelho é o poder que derruba todas as barreiras do egoísmo. O Evangelho é o poder que derruba todas as barreiras da opressão.
O Evangelho é o poder de Deus que derruba todas as barreiras do preconceito do ser humano. Nenhuma ideologia humana pode fazer o que o Evangelho faz, porque as ideologias desse mundo tentam trabalhar o homem de fora para dentro, mas somente o Evangelho é capaz de trabalhar o homem de dentro para fora. Paulo está certo que Filemão fará o que ele pede, porque sabe que esse homem de Deus foi transformado pelo mesmo poder que o transformou Paulo, o mesmo poder que transformou o próprio Filemão, o mesmo poder que transformou Onésimo, o mesmo poder que continua a transformar todo tipo de pessoas em todos os lugares, em todas as épocas. O Evangelho continua a transformar vidas. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso tema central? Graça e reconciliação. Otávio? Ande a segunda milha com aquele que te feriu. Ande a segunda milha com aquele que te feriu. Tal como aconteceu com o filho mais novo na parábola de Lucas 15. O ofensor, aquele que te ofendeu, quando ele vem pedir perdão a você, provavelmente ele volta a você envergonhado. Já viu isso? Quando alguém vem pedir perdão a você, a pessoa volta envergonhada. Muitas vezes essa pessoa ainda está sob o peso da culpa. Meu irmão, minha irmã, faça essa pessoa saber o quanto ele é amado. O quanto ele é amado. Esqueça todas as acusações. Esqueça os acertos de conta. Esqueça os dedos apontados. Faça como o pai na parábola do filho pródigo. Abrace. Chore junto. Acolha. Isso é muito mais do que o mundo espera. Nós vivemos em uma realidade, meus amados, de uma justiça impiedosa. Olho por olho. Dente por dente. Nada de oferecer a outra face. Se te puxam uma faca, aponte um revólver. O que é que nós escolhemos disso? Senão ressentimentos e rancores, coisas que aprisionam tanto quem ofende como quem é ofendido. Viver sem perdoar, meus amados, é uma prisão para a alma. É uma prisão para a alma. Que valor há em nós nos devorarmos mutuamente? Restaure o perdido com todo o amor que Deus colocou em seu coração por meio de Cristo. O verso 22 não é apenas mais um pedido de Paulo, mas a promessa de uma celebração. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Paulo crê que ele vai ser liberto, como de fato ele foi. Então ele vai desejar conhecer Filemão, finalmente. E ele vai desejar conhecer essa igreja, porque esta carta foi escrita não apenas para o próprio Filemão, mas para toda a igreja, que precisaria também acolher Onésimo. A igreja sabia do que havia acontecido. Paulo deseja conhecer esses irmãos e se alegrar com eles. E essa vai ser uma ocasião alegre de comunhão de uma igreja reunida, em que o amor de Cristo reina em cada coração. E essa não é apenas a esperança de Paulo, mas de todos aqueles que estão com ele. Por isso os versos 23 e 24, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Epáfras provavelmente foi o plantador daquela igreja, está preso em Roma com Paulo. Marcos, o evangelista. E se você se lembra bem de Atos, você se lembra que Paulo também precisou se reconciliar com João Marcos. Houve um momento em que eles se distanciaram, exatamente como aconteceu com Filemão e Onésimo. Então Paulo está falando aqui com experiência. E agora Marcos está lá com Paulo. Aristarco, um gentil da Macedônia, que segundo o livro de Atos passou por muitas dificuldades ao lado de Paulo. Demas, que mais tarde haveria de apostatar da fé e desertar de Paulo, como nós lemos lá em 2 Timóteo. Lucas, o médico amado, o evangelista. Todos eles, um time diverso, unidos no sofrimento, unidos em oração pela igreja de Colossos, unidos em oração por Filemão e por Onésimo. E qual é a oração deles? Verso 25. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Essa é a oração deles. Sim, para que a graça de Cristo esteja com o espírito deles.
Meus amados, porque nós jamais saberíamos amar e perdoar, nós não saberíamos o que é a genuína reconciliação sem que a graça de Cristo nos fosse revelada. Nós não saberíamos o que é genuinamente perdoar se a graça de Cristo não fosse conhecida por nós. Olha, amar não é fácil. Você precisa de muita graça no coração. Pode parecer fácil trazer um sermão como esse, difícil. É você praticar o perdão, não é? Por isso é que você precisa de graça. Por isso é que você precisa de graça. Mas essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que sim, nós perdoemos uns aos outros nas nossas ofensas. Que nós acolhamos aqueles que antes eram inúteis ao nosso coração e que agora se tornaram úteis. Essa é a vontade de Deus para nós e nós sabemos que Deus nos capacita tanto no querer quanto no realizar pela sua graça. Em suma, o que é que o nosso texto de hoje nos ordena, Otávio? Você pode repetir comigo? Acolha aquele que te feriu com o mesmo perdão com que você foi perdoado. É a lição do texto de hoje. Acolha aquele que te feriu com o mesmo perdão com que você foi perdoado. E assim nós poderemos orar finalmente com total convicção: perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ninguém que não tenha ministrado perdão ao irmão que te ofendeu vai poder fazer essa oração de maneira sincera no seu coração. Porque a palavra é clara. A mesma medida que nós usarmos para medir os outros vai servir para nós. E se nós não perdoarmos uns aos outros, de modo algum nós encontraremos perdão da parte de Deus. Que a graça dele, a graça de Deus revelada em Cristo, nos mova em amor crescente, uns para com os outros, como convém à família da fé.